Olá pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas da manhã em ponto e está começando agora o último dia útil deste ano. Vai ser o último dia útil porque na prática, embora ainda haja sessões no Congresso semana que vem, o clima agora é o de começar a arrefecer, né, a situação para que a gente possa ter aí um Natal e um Ano Novo dignos de alguma celebração, porque foi um ano muito difícil para todo mundo, um ano muito complicado, né? Aconteceu de tudo. Quando a gente pensava que o Brasil não tinha mais nenhuma capacidade de inventar nessa maluca criatividade dos escândalos algo para que a gente pudesse se assustar, aí aparece de novo, né? Prendem o número 2 do Ministério, fazem busca e apreensão no senador da República, o mundo vem abaixo. E aí aparece o presidente da República e aqui vai um elogio necessário. Não é nem um elogio, é uma constatação necessária de algo que é uma verdade intocável. Lula ontem demarcou a diferença entre ele e Bolsonaro. São várias diferenças, mas a diferença no comportamento é algo excepcional. Justo ele, que é acusado de maneira tão vil pela extrema-direita brasileira de ser o grande ladrão de 9 dedos, essa coisa toda. Mas ontem ele, de maneira muito franca, disse o seguinte: se tiver filho meu metido em escândalo do INSS, roubando a aposentadoria de aposentado, roubando a pensão e a aposentadoria de gente que ganha um salário mínimo, vai ser investigado. Uma diferença marcante. Quando era um filho de Bolsonaro na Berlinda, e olha, vamos considerar, né, assim, a gradação, a medida dessa história toda, porque o filho de Bolsonaro foi objeto de uma ação extensiva do pai em todas as áreas. Estou falando do Flávio Bolsonaro, por causa da rachadinha do gabinete dele, por causa dos negócios complicados, dos saques em dinheiro. Havia tantos elementos e o Bolsonaro, indignado, chama uma reunião ministerial para dizer que com a família dele ninguém mexe e que, se fosse necessário, iria mudar o delegado da Polícia Federal, o diretor da instituição, se fosse o caso, e se não conseguisse mudar ninguém, mudava o ministro. Então, assim, a diferença é gritante, né? A maneira como Lula vai encerrando o ano no plano do comportamento e da ética é muito diferente desse período trevoso aí da extrema-direita no poder, né? Então, por isso, esse é o destaque principal dessa edição que está começando agora, né? Enquanto isso, 2026 vai se apagando, as luzes vão se apagando, mas vai se preparando já a entrada em cena de um 2026 que promete ser muito turbulento, porque vai ser um ano eleitoral, é um ano de muitos ânimos exaltados e será um ano de marcada polarização. 2 personagens não estarão presentes nos debates desse ano. Quem são eles? Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, porque perderam o mandato ontem. Aliás, já não era sem tempo, né? Eduardo Bolsonaro já faltou a 60 sessões da Câmara, ultrapassou em muito o limite constitucional de 1/3 de faltas, sem justificativa, porque está lá nos Estados Unidos, longe do Brasil, fazendo a sua campanha antipatriótica, onde também está o delegado Alexandre Ramagem. Só que ontem, ao decretar a cassação dos mandatos de ambos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, talvez tenha metido os pés pelas mãos. E hoje vocês vão saber por quê. Na justificativa da cassação do Ramagem, ele usou o mesmo artigo que usou para justificar a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, mas aí há uma diferença marcada entre os dois casos. E a diferença é a seguinte: o Ramagem, na prática, não faltou a 1/3 das sessões. E a justificativa para sua cassação é que as faltas no futuro são inexoráveis, ou seja, elas vão acontecer. Bom, tudo isso nós vamos conversar com o Lula. Tem mais um caso de perseguição política lá em Santa Catarina, um caso escabroso. Santa Catarina, governado por um fascista, que é o governador Jorginho Melo, vai se transformando aos poucos numa sucursal do que há de pior lá nos Estados Unidos. O governador já criou uma agência de imigração na rodoviária, no aeroporto não, na rodoviária. O governador transformou a polícia dele numa Gestapo ideológica para, enfim, constranger pessoas que o criticam. E ontem, né, uma deputada, Ana Campanholo, que aliás é a grande inimiga do filho do Bolsonaro, do lado do Carlos Bolsonaro, que é da mesma laia. Essa deputada não gostou de ver um panfleto que a associava com práticas comuns lá a eles do governo do estado, por exemplo, a supressão de cotas em universidades, e prenderam essa militante. Daqui a pouco a Amanda Miranda vai contar isso pra gente, tá bom? Então nós estamos começando quentes aqui essa última edição do Desperta ao vivo esse ano,
porque depois de hoje você vai descansar da minha figura aqui, te acordando todo dia de manhã, este pentelho desse apresentador que tira você da cama todo dia, e a gente só vai se encontrar lá em janeiro de 2026, tá? Não comemore, porque senão você vai me deixar triste. É isso, gente. Olha, não teremos o Alex outra vez, porque o Alex continua com conjuntivite, enfim, é uma pena, né? E temos reclamações aqui que eu vou atender hoje, tá? Porque eu falo sempre com vocês aqui, quem tiver reclamações, sugestões, quem quiser participar da pauta do programa, põe aqui para mim, fazendo favor, da outra câmera, porque eu quero ler aqui as mensagens que eu recebi. São apenas 2 mensagens aqui das quais eu vou tratar hoje. Tá aqui, olha, Mariângela Marques me pede, muito gentilmente, olha, um pedido, manda um beijo para minha família amanhã de manhã, somos de Itabira, no Vale do Pajeú, em Pernambuco, onde ela disse que a audiência do Desperta é muito legal. Então, ó, um beijão para Mariângela, para a família da Mariângela Marques, lá de Itabira, no Vale do Pajeú, em Pernambuco, aquele rio do qual o Riacho do Navio é tributário. E aqui vai uma reclamação, isso aqui é o seguinte, é uma reclamação sobre o nosso personal advisor desportivo aqui, que é o Alex, do Departamento de Esportes do Desperta, que está com conjuntivite, do John Rambo. Ele manda aqui uma crítica, olha, gostaria de saber o que o ICL tem contra o Vasco. Tudo bem que o Eduardo Moreira é flamenguista igual ao Roberto Marinho, como o Roberto Marinho deve odiar o Vasco por ser um time de comunidade e legítimo time do povo. Ontem o Vasco venceu o Fluminense do Maracanã, com quase 70 mil torcedores, vai enfrentar o Corinthians na final da Copa do Brasil, mas vocês só falam de times da grande mídia, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Assisto programas todos os dias, sempre me decepciono com a cobertura esportiva, sempre só falam do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo. É verdade, você tem razão, tá? Na sua reclamação, eu já vou dizer por quê. Acho que deveriam parar de falar se é para ficar em só 3 times. O Brasil tem centenas de times grandes, isso que é o único campeonato masculino acontecendo, é a Copa do Brasil, e ainda não consegue fazer uma cobertura decente. John, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui no ICL não tem linha editorial. A gente não está subordinado a uma linha editorial. Cada um de nós fala aquilo que acha que tem que falar. E aqui, no caso, eu sou o editor deste programa aqui, e o Alex, essa história do bate-papo sobre esporte começou como uma brincadeira lá no começo do ano, e acabou que o Alex emplacou, né? Vocês gostaram do Alex, eu também gosto muito do diálogo que ele mantém com vocês. Mas o Alex é palmeirense, sabe? E ele declara isso. Outra coisa, o propósito dessa conversa de manhã não é o de fazer uma cobertura extensiva sobre futebol, é apenas falar sobre o fato do dia. E é fato que o Palmeiras e o Flamengo foram os times que se destacaram no campeonato. Mas se nós estamos falando pouco do Vasco, então nós vamos nos redimir no ano que vem e falar bastante do Vasco, tá bom? Aceitando aqui a sua crítica, eu vou dar um puxão de orelha no Alex aqui para ele falar mais do Vasco, tá bom? Agora, não tem nada a ver com o fato do Eduardo Moreira ser flamenguista, até porque o Eduardo Moreira nunca pediu a gente para falar A ou B ou C aqui no ICL. Quando a gente cometer algum pecado, vocês podem nos culpar a nós mesmos, tá? Porque aqui impera, sim, um regime de liberdade editorial, que, aliás, eu, com 45 anos de jornalismo, nunca tinha visto, tá? Bom, dadas as respostas que eu precisava dar, deixa eu passar aqui para a apresentação das manchetes hoje no portal do ICL. Vamos botar na tela aqui a nossa capa. Olha só, manchete principal: a Câmara dos Deputados cassou os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem. Eduardo é o primeiro Bolsonaro a ter um mandato cassado no Congresso Nacional. Primeiro. Tem mais por aí, tá? Até porque, né, uma parte da família está inelegível. Segundo destaque, aliás, de Trump, o governo Bolsonaro monitorou, atenção, hein? O governo Bolsonaro monitorou o apoio militar de Putin a Maduro a serviço dos Estados Unidos. Quer dizer, o governo do grande genocida também trabalhava como uma espécie de posto avançado da espionagem dos Estados Unidos. É o que nos conta o nosso querido Jamil Chad, que, em função dessa série de matérias, antecipou a estreia da coluna dele aqui no site do ICL Notícias, que deveria começar só em janeiro, tá bom? Temos notícias ruins aqui para encerrar o ano, notícias boas também. Uma das notícias boas, mas isso vai dar uma confusão daqui a pouco, na entrada do ano que vem, é que o Supremo Tribunal Federal derrubou o marco temporal e determinou a conclusão das demarcações. E são muitas expectativas. Nós temos, sabe, menor aldeamento indígena do Brasil fica aqui em São Paulo, na base do Pico do Jaraguá, dentro de uma área que hoje é um parque estadual,
mas é uma área muito cobiçada pelas empreiteiras, objeto de um grande lobby da especulação imobiliária, e por isso, né, como existe uma briga judicial entre o Estado e a Prefeitura em torno sobre a titularidade dessa área, o processo de demarcação não andou. Né? Eles estão aí ancestralmente, desde muito antes dos portugueses aportarem por aqui. Mas até hoje não tiveram direito aos 500 e poucos hectares que eles reivindicam e que ocupam ancestralmente por conta de questões burocráticas. Todo mundo sabe que eles estão lá. Mas dos 532 hectares que reivindicam, só usam 1,7 hectares, vivem num aperto, numa miséria impressionante. Né? E se o marco temporal prevalecesse, essa população seria expulsa dali e aconteceria o que sempre aconteceu no Brasil, desde as Sesmarias, né, do tempo das Sesmarias, das capitanias hereditárias, os especuladores iriam se apossar dessas terras e transformar aquilo em vistosos empreendimentos na beira do Pico do Jaraguá, que é o pico mais alto de São Paulo. Olha só, tem pressão sobre o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, é uma denúncia grave aqui, para que irregularidades anotadas no governo do Tarcísio não sejam investigadas, tá bom? E olha só que beleza de notícia, olha, Santa Catarina, pessoal de Santa Catarina, a gente adora o estado de vocês, nós lamentamos muito isso que está acontecendo aí, sabe? Olha só, Balneário Camboriú vai proibir naturismo em praia pioneira na prática, né? Gente pelada não pode, não pode. Deus fez o homem e a mulher vestidos e eles não podem, nem se quiserem, num ambiente controlado, ficar lá sem roupa para curtir um solzinho na praia, né? É o reacionarismo, né? Não se pode nem chamar isso de moralismo, é reacionarismo que chama, tá bom? Pessoal, são 7 horas e 11 minutos, nós já sabemos aqui os destaques, eu vou agora dar a meteorologia, porque já nós vamos ter aqui conosco o Lula Costa Pinto para conversar com ele sobre as últimas coisas do ano aí na política, né? Espero que seja, até porque a gente precisa descansar também, Jorge, você também precisa descansar da gente. Mas vamos lá para o mapa da previsão do tempo. Está aqui na tela de vocês, olha, aquela faixa em diagonal do extremo noroeste até o sudeste, isso aqui é o que vai acontecer hoje no Brasil. Vai chover muito em toda essa área alaranjada e também lá no estado do Amapá, lá em cima vai chover bastante, né? E só que vai chover aqui no sudeste também, nós vamos ter provavelmente uma última semana do ano com uma pluviosidade grande, tá? É uma pena, porque muita gente vai para a praia para tomar chuva, né? Aliás, vocês sabem que as cidades do litoral de São Paulo têm uns apelidos super carinhosos, né? Ubatuba, o apelido da cidade é Ubachuva. Caraguatatuba, que fica a 50 e poucos quilômetros, é a mesma Caraguatachuva, né? E São Sebastião, que fica em frente à Ilhabela, São Sebastrovão. Não é por acaso, porque aqui está uma das regiões com maior pluviosidade do Brasil. E esse ano não será diferente. Nós já tivemos, né, essa semana lá na Ilhabela, uma quantidade gigante de água caindo, enxurradas que nunca foram vistas por lá, gente que desapareceu na enxurrada, uma catástrofe. Então, esse fim de ano é um fim de ano em que a meteorologia está nos prometendo muitos problemas. Eu vou ler por enquanto aqui esses 2 alertas da meteorologia. Aqui no norte do Mato Grosso, a informação é de que pode haver chuvas intensas com até 100 milímetros ou 100 litros por metro quadrado ao longo do dia, na soma, no acumulado das águas, né? Ou até 50 milímetros por hora, o que é muito, tá? Eu vou passar então agora para o mapa das temperaturas. Cadê o mapa das temperaturas aqui? Está aqui. Vamos ver como é que vai ficar hoje. Olha, então chove em toda essa área verde escuro, chove também na área verde claro, mas chove menos, e na área amarela também chove um pouco, né? Vai ter nuvens e um dia com possibilidade de chuva isolada em tudo isso que você está vendo aí, exceto aqui no interior da Bahia, norte de Minas Gerais, até a divisa com Pernambuco, porque essa área é a área mais seca do Brasil. Agora o tempo e as temperaturas. Porto Alegre vai ter um dia de sol, 33 graus de máximo, calorão danado lá. Florianópolis vai ter 28 graus, dia bom para a praia, também céu nublado. Curitiba, pancadas de chuva isolada, 24 graus de temperatura. Em São Paulo, pancadas de chuva isoladas. Aqui no Rio de Janeiro, olha, muitas nuvens, atenção, e pessoal do litoral do Rio, região de Angra dos Reis, região de Paraty, muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, máxima de 27 graus. Em Vitória, no Espírito Santo,
A máxima vai ser de 29, com a previsão também de muita chuva. Em Belo Horizonte, a mesma coisa, trovoadas isoladas, 26 graus de temperatura. Em Brasília, nós teremos 25 graus de máxima, chovendo. Em Goiânia, 30. Goiânia é sempre mais quente do que Brasília, por causa da altitude. Em Campo Grande, a temperatura máxima será de 31 graus e vai ter chuvas isoladas. A mesma coisa em Cuiabá, trovoadas isoladas com 30 graus Celsius de temperatura. Em Porto Velho, 29 graus, não vou nem dizer, porque daqui para frente está tudo chovendo, tá? Rio Branco, muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas com 30 graus de temperatura. Manaus, 32. Boa Vista, Roraima, 34 graus Celsius de máxima. Em Macapá, 33. E em Belém, 32 graus, um pouquinho mais fresco, né? E lá em Palmas, no Tocantins, 31 graus Celsius de máxima, também chovendo. São Luís do Maranhão terá nuvens, algumas trovoadas e 32 graus de máxima. E em Teresina, o nosso forninho de micro-ondas do Brasil, 36 graus de temperatura máxima, com possibilidade de chuvas também. Em Fortaleza, nuvens com 31 graus, a mesma previsão para Natal, também com 31 graus. Deixa eu botar João Pessoa aqui para o pessoal lá da Paraíba não reclamar de mim, né? Muitas nuvens lá em João Pessoa, pode chover, vai dar 31 graus de temperatura. Em Recife também, dia de céu nublado com 32 graus. Em Maceió, 31 e em Aracaju, 30. Em Salvador, nuvens, possibilidade de chuva isolada, máxima de 29 graus. Essa é a previsão da meteorologia para o dia de hoje. Beleza? Gente, vamos então, vou chamar o Lula. Cadê o Lula? O Lula está na parada já está na área? Vamos colocar o Lula no quadro. Oi, Lula, bom dia. O Lula me deixa até constrangido, porque ele aparece aqui tão bonito, né? Com esse terno, essa gravata aqui, em plena véspera do recesso. Tem Lula, uma tá extensa agenda depois daqui, né? Espera que eu não estou te ouvindo, aqui minha escuta caiu aqui, Lula. Agora eu vou te ouvir, fala de novo. Não, eu tenho uma extensa agenda, né? Eu tenho uma extensa agenda depois do Desperta. Vou lá no Congresso, volto para cá para participar da nossa retrospectiva. Ah, entendi. Essa beleza toda não é por acaso. Tem propósito, né, Lula? Não, é Lula, por respeito ao telespectador, Fábio. Poxa vida, então eu vou vir de terno também, porque eu tenho maior respeito pelo telespectador sem terno. Ô Lula, olha só, por falar em respeito, rapaz, fiquei até emocionado com a atitude do Lula ontem, viu? Do seu xará, o xará presidente. Porque a gente estava habituado no Brasil com um período trevoso, em que o presidente da República desabridamente, descaradamente tentava manipular a atuação de órgãos como a CGU, como a Polícia Federal, né? Tentava interferir na justiça de maneira desabrida para defender filhos pilantras, porque não tem outra definição para isso. O presidente Bolsonaro convocou uma reunião ministerial para dizer que se não conseguisse trocar o delegado que estava incomodando o filho dele com uma investigação muito própria, né? Se não conseguisse trocar o delegado, trocaria o diretor da Polícia Federal. E se não trocasse o diretor da Polícia Federal, trocaria o ministro, para proteger filhos e amigos. Cara dura, nós vamos ver já. Ontem foi diferente, né? A CPI, a Polícia Federal, na investigação dos escândalos do INSS, chegou até um senador da República, o senador Weverton. O senador Weverton, ao que tudo indica, segundo as investigações da Polícia Federal, ele era o homem que dava suporte político a esse esquema de fraudes do INSS. E parece que há uma contaminação generalizada ali no Ministério do Trabalho e Previdência, né? Nós vamos ver. Agora, o que se esperava nos tempos de Bolsonaro de um presidente da República que tivesse a família coçada? Nós já vamos explicar qual é o elo possível de Lulinha com esse escândalo todo, tá? Mas primeiro vamos mostrar a reação do Lula. O que o Lula disse ontem? Lula falou literalmente: se tiver filho meu envolvido nisso, vai ser investigado. Olha só, Lula, vou mostrar o vídeo pra gente, depois vou mostrar o Bolsonaro também. Roda para nós, por favor. Vamos lá. E eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Sabe? Se tiver o Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Porque é o seguinte, cara, sabe? Não é possível você admitir, num país em que milhões de aposentados ganham um salário mínimo, você ter alguém tentando se apropriar
expropriar o dinheiro do aposentado, com promessas falsas. Então, veja, eu não sou da CPI, eu não sou delegado da Polícia Federal e não sou ministro da Suprema Corte. O que eu posso dizer para você é que naquilo que depender da Presidência da República, tudo será feito para que a gente dê uma lição a esse país. Esse país tem condições de ser um país honesto, um país que não viva de assalto todo santo dia às pessoas mais pobres desse país. Lula, você lembra do Bolsonaro? O que o Bolsonaro falou numa situação como essa? Aliás, era diferente dessa, porque no caso do Flávio Bolsonaro havia um arcabouço probatório já coletado, na verdade, quando, de repente, Bolsonaro deu aquele chilique que a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Exatamente. Era o COAF, já tinha pego todo o trânsito do dinheiro. E ele tirou o COAF, né, o Comitê de Investigação de Operações Financeiras, do Ministério da Justiça e colocou no Banco Central, para que o COAF, isso no caso do Bolsonaro, né? Mas, Fábio, e quem nos assiste, quem nos ouve, o presidente Lula sempre pensou assim, e essa forma de verbalizar esse pensamento dele é que é um avanço alvissareiro, né, na nossa política, porque ele, de maneira muito determinada, muito transparente, ele consegue expor aquilo que ele pensa. Que sempre, a forma como ele sempre se conduziu internamente. E vou remeter aqui para uma história que eu testemunhei do outro lado da linha, ainda no primeiro governo Lula, em 2005, quando estourou o escândalo do chamado, eu não chamo ele assim, mensalão, né, que se tornou a Ação Penal 470, que era uma farsa e que era o embrião da Lava Jato. O ministro da Justiça ali era o Márcio Tomás Bastos, um dos maiores advogados que o país já teve, um grande criminalista e, sobretudo, uma personalidade que ajudou o presidente Lula a formar essa consciência política. Num dos eventos do mensalão, do assim chamado mensalão, um ministro de Estado, que não era do PT, estava sofrendo uma ação de busca e apreensão. E me telefonou de madrugada para que eu fosse até a casa dele junto com o advogado dele. E quando eu cheguei lá, ele estava telefonando para o ministro Márcio Tomás Bastos. Contou o que estava acontecendo. O Márcio Tomás Bastos, como ministro da Justiça, era quem controlava a Polícia Federal, e esse ministro pediu, né, Márcio, o que é que você pode fazer por mim? E o telefone estava no Viva Voz, e o Márcio Tomás Bastos disse, eu acho que o que eu posso fazer de melhor por você é não fazer nada. Deixa as coisas agirem, você está dizendo que não tem nada, e eu não vou fazer nada, porque o governo não pode fazer nada. Né? Então deixemos as coisas acontecerem e depois a gente vai para a defesa judicial. O que foi feito? Esse ministro se defendeu, explicou e acabou saindo no meio daquela rede perversa, daquele escândalo que foi um escândalo fabricado, como eu falo aqui. O mesmo Márcio Tomás Bastos, que estava junto com o presidente Lula em 1998, quando o Lula, derrotado já no primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso, na eleição que o Fernando Henrique se reelegeu, o presidente Lula recebeu um dossiê falso, né, que se tornou famoso como dossiê Caimã. Era um dossiê que fazia denúncias de corrupção contra Fernando Henrique, Mário Covas, José Serra e Sérgio Mota, que dizia que eles tinham uma empresa em paraíso fiscal para jogar dinheiro da privatização das teles. Era uma coisa esquisitíssima.
E a primeira coisa que o Lula fez ao receber esse dossiê foi entregar ao Márcio Tomás Bastos, que era já advogado dele ali, e disse: Márcio, cuida disso, porque não estou acreditando em nada. O Márcio Tomás Bastos fez uma apuração de advogado criminalista daquele dossiê e não o denunciou. Não colocou o dossiê na rua contra os adversários políticos, né? Porque ainda havia eleição do segundo turno nos estados naquele momento, sobretudo em São Paulo, né? Que era uma eleição disputadíssima. Então, esse é o metro de dignidade política, né, pelo qual se transita o presidente Lula. E vem daí essa manifestação de ontem, Fábio, que, como você ressaltou, corretíssima. Pois é, eu vi isso uma vez na vida, tá? A maior parte das pessoas que estão conosco aqui não tem a minha idade, não tem a sua idade também, provavelmente não vão se lembrar disso, mas houve um caso no governo Itamar de um comportamento parecido com esse. Quando as denúncias pegaram o então ministro-chefe da Casa Civil, Henrique Argrives, o Itamar falou: Argrives, você sai, vai se defender, depois você volta. Foi exatamente o que aconteceu. O Argrives falou que não tinha nada a ver com o caso, nem me lembro bem mais na época o que era, mas voltou depois, né? Consagrado, obviamente, porque ficou provado o bom comportamento. E mais forte. Mais forte, exatamente. Isso. E era uma simpatia o Argrives, piloto de ultraleve, era dos meus. Agora, nos tempos modernos não tinha visto. O que a gente estava acostumado no Brasil, aliás, era o contrário disso, né, Lula? Vamos relembrar aqui como é que era durante a República do Bolsonaro, como é que eram os valores. Só para você ter uma ideia da diferença de comportamento entre o eles. Roda para a gente, fazendo favor, o VT. Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Mas é o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Pois é. Essa Lula. foi a reunião ministerial de 2019, que eu chamo da reunião do escracho, né? Foi a reunião em que o Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça e essa humilhação era dirigida ao Sérgio Moro, que continuou ministro da Justiça naquele momento. E depois, quando se demitiu, porque a pressão extrapolou, mas ele tinha que ter saído nessa reunião, porque nessa reunião o chefe dele estava dizendo que estava escrachando. Era como se pegasse o Sérgio Moro e fizesse plá, 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 né? É o que ele estava fazendo ali, né? Então, é a reunião do escracho, aonde ficou claro, Fábio, qual era o termo de medida do Jair Bolsonaro, né, para o padrão ético do seu governo. Muito bem lembrado e muito boa a seleção desses dois vídeos para que a gente mostre a diferença de parâmetro às vésperas de entrarmos no novo ano eleitoral, num ano que eu digo que é um ano crucial, Fábio, e não é crucial só porque a gente tem que vencer a espiral golpista e maluca e trágica, né, como a gente fez em 2022 para a presidência da República.
2026 é o ano em que a gente tem que botar a mão na consciência, ir para as ruas, porque é fundamental a eleição de um Congresso que interrompa essa escalada obscurantista, reacionária, extremista de direita no Congresso Nacional. A gente tem que ir para as ruas em 2026 para eleger um Congresso como foi o Congresso Constituinte de 1986. A gente tem que debater temas nas ruas em 2026. A gente tem que voltar a fazer política na base. E não há política nem democracia sem partidos, né? Então a gente tem que voltar para a base e discutir temas na base. A reforma política, aliás, é um dos temas que se impõe. O governo, como o presidente Lula falou ontem, naquela entrevista que você sacou esse trecho, mas ele falou que do ponto de vista econômico está tudo bem para o governo, porque toda a agenda que ele precisava aprovar já foi aprovada. Lula, olha só, quero discutir um pouco com você sobre a cassação dos mandatos do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem, que foi determinada ontem pelo Hugo Mota. Tudo no Brasil acontece agora de surpresa, né? Ninguém esperava, porque tanta dificuldade para cassar o mandato da Carla Zambelli, tanto subterfúgio para justificar a procrastinação, e de repente ele bota na pauta a cassação do Edu. Não estamos reclamando não, tá? Não estamos reclamando não. Mas tem um problema ali, que ontem eu conversei com vários advogados, entre eles o meu eleitoralista predileto, que é o Henrique Neves, que é seríssimo e já foi ministro do TSE. Então ele foi ministro do TSE, né? Foi ministro 2 vezes do TSE, entende o riscado, é sério, e ele é a minha grande referência para direito eleitoral. Conversei muito com o Henrique e há um problema na cassação do Ramagem. Por quê? O Eduardo Bolsonaro foi cassado porque faltou a mais de um terço das sessões. São 60 faltas acumuladas até ontem, dançou, não tem o que fazer. É contabilizar as faltas desse ano, a Constituição lá no artigo 55 manda o deputado comparecer a 2/3 das sessões, 66%, e ele perdeu o mandato. Mas faltava decretar essa perda, enquanto isso, gabinete funcionando, verba de representação, o salário está congelado, né? Não estava recebendo, mas o resto estava lá, mordomia toda de pendurado. Mas com relação ao Ramagem, olha só o que aconteceu ontem. Vou pedir para o pessoal daqui da nossa produção botar no ar esse slide. Esse aí é o ato da mesa, né? É o ato número 230, que cassou o delegado Ramagem. Ele diz o seguinte: olha, a mesa da Câmara dos Deputados, no uso das suas atribuições regimentais e com base no inciso 3º e no parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição, resolve declarar a perda do mandato de deputado federal do senhor Alexandre Ramagem. O que diz esse inciso 3º? Diz que o deputado que faltar a 1/3 das sessões terá o mandato cassado. Caso clássico do Eduardo Bolsonaro. Só que no caso do Ramagem ainda não decorreu esse terço. O Ramagem certamente não poderá assistir às sessões do próximo ano legislativo, mas a Constituição fala de acumular faltas no ano legislativo, então ele não tem essas faltas, né? Portanto, a justificativa dele é sobre algo que vai acontecer lá no futuro. O que diz o artigo 55, parágrafo 3º? É só para a gente ter uma ideia. Perderá o mandato aquele deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a 1/3 das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada, que não é o caso, né? E aí, o parágrafo 2º do artigo 55 fala o seguinte: ó, nos casos dos incisos, atenção, esse é o inciso 3 que eu falei, né? Perderá por falta. Inciso 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou do partido. O que diz esse inciso 6º, que seria o caso do Ramagem? Que em caso de condenação criminal, ele perde o mandato. E aí, isso tem que ser avalizado pelo plenário da Câmara. O Hugo Mota tentou evitar isso, mas criou um motivo que é ilegal, que pode ser... Pode falar, Lula. Deixa eu te falar, essa questão de que, em caso de perda de mandato, aliás, a perda de mandato por condenação criminal tem que passar pelo plenário da Câmara, esse tem que passar pelo plenário da Câmara, foi um adendo criado e não foi por PEC,
foi dentro do regimento da Câmara, na época em que o Aécio Neves estava com o mandato sub judice, e foi criado, então, esse adendo no regimento para beneficiar o Aécio Neves, que tinha medo de uma condenação criminal que o tirasse da Câmara. O que pode acontecer? Eu acho que foi um erro, tá? Eu acho que essa publicação é um erro formal. Agora, o Hugo Mota, que está tão fraco, e por estar tão fraco, tem tantos inimigos internos, e está com o Arthur Lira à espreita dele para retomar a presidência da Câmara. O Hugo Mota quis entregar a cabeça, graças a Deus, do Eduardo Bolsonaro e do Alexandre Ramagem, de maneira tão assodada que ele cometeu esse erro formal. Eu acho, Fábio, que esse erro formal é passível de uma correção com uma mera comunicação, mudando o artigo citado. Se não for isso, eles podem reformar a decisão e integrar essa questão de que, para um deputado condenado já criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal, não é imprescindível a tramitação dentro do plenário da Câmara dos Deputados desse processo de cassação. Porque eles fizeram a alteração também como uma manobra informal. Então, se for informal lá atrás, a informalidade pode vigorar aqui. E tudo isso, mais uma vez, é o reflexo de como as coisas são feitas em Brasília quando precisa-se agradar a determinados núcleos de opinião. É assim, sempre foi assim, e que não deixe de ser assim nesse caso, quando o cassado é flagrantemente um réu condenado com uma extensa ficha de provas contra ele, como foi o Ramagem no Supremo Tribunal Federal. Pois é, poderia, segundo as fontes jurídicas que eu consultei, ter evitado os problemas que virão aí. Pode até, esse erro formal pode até redundar numa anulação do ato da mesa, que seria uma vergonha, Especialmente para o Hugo Mota, que sempre faz tudo errado. É impressionante um presidente de poder tão fraco e tão equivocado quanto ele. Poderia ter enquadrado o Ramagem no artigo 4, no inciso 4 do artigo 55. Olha só o que diz o inciso 4. Perderá o mandato deputado ou senador, inciso 4, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. É o caso clássico do Ramagem, que teve os direitos políticos dele suspensos por causa da condenação. Então, quer dizer, mais uma vez, o minúsculo Hugo Mota metendo os pés pelas mãos e colocando em risco as próprias decisões, Ô, Lula, exatamente. Tem Polícia Federal na rua, hein? Tem Polícia Federal na rua, Toque, toque, toque. Então, a lógica é Juliana Dalpiva, porque ela ontem apostava nisso. Aonde é, Fábio? Que eu não estou vendo agora. Olha só, você vai se surpreender. Atenção, pessoal, Vou mostrar aqui, vou fazer até um suspense. Carlos Jordi e Sóstenes. Carlos Jordi e Sóstenes, eu tenho que dizer aqui que a informação está no portal do SBT News, tá? Informação do SBT News, e isso aqui informação do Eduardo Gayer, o jornalista que escreveu a matéria. Olha, a Polícia Federal faz nesta sexta-feira buscas em endereços ligados aos deputados federais Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Operação Galho Fraco. Galho Fraco. Apura desvio de dinheiro público oriundo de cotas parlamentares, tá? Malandragem com o dinheirinho da cota. Foram expedidos 7 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. A ação é desdobramento de uma operação deflagrada em dezembro de 2024 e apura os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No ano passado, assessores de Sóstenes e Jordi foram alvos da PF, que viu um acordo ilícito para o desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares com utilização de contratos falsos com locadoras de veículos. Aquilo que o Severino Cavalcante fazia nos momentos, roubar do garçom, né, Lula? Exatamente, exatamente. E aí lembremos que a sucessora do Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, não me ocorre o nome dela agora,
mas ela que assumiu o mandato do Carlos, né, que ele renunciou, responde também uma ação por peculato, né, por ter colocado a empregada doméstica dela para receber com verba de gabinete num outro momento que ela teve mandato também. Então, isso é método. Agora, só para me despedir aqui, Fábio, essa turma do crime tem que estar em alerta, porque a gente está começando hoje o recesso do Poder Judiciário também. E muita gente, sobretudo nas altas esferas, quem tem foro privilegiado, espera esse momento do recesso para dar entrada a recursos no Supremo Tribunal Federal e recursos que caiam nos ministros plantonistas, porque eles acham que é sempre mais fácil obter os recursos que eles querem dos ministros plantonistas. Só que, este ano, os ministros plantonistas são Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo, e Alexandre de Moraes, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, quem estava esperando essa escala de plantão, né, para escolher o juiz no qual teria o seu recurso apreciado, se deu mal, porque pegou a dupla Ferrabras do Supremo Tribunal Federal, que nem sempre concorda, né, mas que é sempre muito dura nas suas decisões. Muito bom. Lula, olha, faltou tempo esse ano para falar de tudo que a política inspirou, mas eu quero agradecer muito assim, a sua ajuda para que a gente conseguisse prover aqui o melhor conteúdo informativo, né, inclusive com informações muito qualificadas de bastidores. A sua chegada aqui no Desperta realmente criou para nós uma situação de privilégio, tá? Então, muito obrigado pela parceria ao longo desse 2026, Fábio, 2025, que vem 26 aí, né? Obrigado, e o privilégio é meu. Eu gosto muito e gostei muito quando você me chamou para participar aqui do Desperta, né? Nesses dias alternados que a gente tem feito e que estão se tornando mais constantes e menos alternados. Tomara que seja assim, né? Porque para mim é uma honra dividir aqui contigo esse espaço, né? Você de quem eu fui estagiário, tá? Lá no Recife. A ofensa, não precisa ofender. Lula, um Feliz Natal para você, uma ótima entrada de ano e que venha 2026, como diz o espaço, que venha o touro, mas que já vem em forma de bife, né? Maravilha, um abração para você, né, companheiro. E que venha o Hexa, hein? E que venha o Hexa, que venha o Hexa. Tá bom. Abração para você. Abraço, tchau. Lula foi mesmo uma grande aquisição da gente aqui, vocês não acham? Escreve aqui na área de comentários, né? Porque a gente fica sabendo de tudo que acontece em Brasília. Ele é maravilhoso. Assim como é maravilhosa também a nossa correspondente lá em Santa Catarina, Amanda Miranda. E eu queria saber da nossa produção se a Amanda já está pronta. Se estiver pronta, pode botar na tela. Vamos então para a Amanda, porque a Amanda sempre tem informação quente. Bom dia, senhorita Santa Catarina. Tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia, comunidade CL. Estou aqui de volta. Passou um tempinho, mas voltei. O pessoal estava reclamando. Cadê a Amanda? Cadê a Amanda que não aparece mais? Será que você brigou com ela, Fábio? Eu não briguei com a Amanda de jeito nenhum. Eu sou pacífico. Só amor. Amanda, olha só isso aqui. Amanda, isso aqui está no X da Amanda, tá? Se vocês quiserem segui-la lá, Amanda Miranda, lá no X, também no Instagram. É muito bom o perfil dela. Amanda, não sei o que é, o dia dela deve ter 36 horas, porque ela fica o tempo inteiro postando, tá ligada com tudo, levantando matéria. E, enfim, mas olha isso aqui que vou botar na tela para vocês. Olha, isso aqui é um panfleto, tá? Que diz o seguinte, veja só, e estamos considerando, né, Amanda, que o Brasil é uma democracia, né? Onde a manifestação é livre, a manifestação do pensamento. As cotas raciais ficam, veta governador. E o que diz o panfleto? Enquanto os deputados estaduais de Santa Catarina querem retroceder, a Lei Federal de Cotas aprovada em 2012 foi fortalecida, aperfeiçoada e já está em curso desde 2024 com ingresso mais justo, estudante concorre com a sua nota total, inclusão de quilombolas, extensão para pós-graduação, mais monitoramento com vários ministérios, prioridade no auxílio estudantil. Está falando aqui dos efeitos da lei de cotas, que não são pequenos, né? E mais adiante, ele diz o seguinte, olha, o PL 753/2025 foi aquele que a Assembleia Legislativa lá de Santa Catarina, racista, suprimiu a política de cotas para as universidades, proibiu mesmo, racismo declarado, né?
Então, diz aqui, ó, o PL 753/2025, que proíbe as cotas raciais aprovadas na LESC, é um ataque direto à educação catarinense e às populações negras e indígenas. Não dialogue com as vozes do passado. Aponte a câmera do celular e clique aqui. Aí, uma deputada, Ana Campanholo, que é o sobrenome dela, não é isso, Amanda? Não gostou de estar relacionada a esses deputados racistas que querem suprimir a política de cotas, querem proibir a política de cotas em Santa Catarina. Amanda, o que aconteceu quando essa deputada deu de cara com esse panfleto? Então, Fábio, ontem no fim da tarde, uma militante do PSOL e alguns grupos organizados de estudantes estavam fazendo panfletagem na principal praça do centro urbano de Florianópolis, que é a Praça 15, com esse panfleto que você leu, um pedacinho para a audiência, e no verso do panfleto também tinha a lista dos deputados que votaram a favor dessa PL anticotas que a gente tem repercutido e que gerou também uma grande repercussão na mídia nacional. A deputada Ana Campanholo, que para quem não lembra também pelo nome, ela está toda envolvida naquela treta com Carlos Bolsonaro, apesar de ser uma bolsonarista extremista extremamente radicalizada, ela é contra a candidatura do Carlos Bolsonaro ao Senado. Ela estava passando pela praça, ela não gostou de ver o seu nome associado à aprovação da PL com o adjetivo de racista, né? O panfleto ele expunha isso, ele colocava os deputados a favor dessa PL como deputados racistas que corroboram com o que a gente pensa por aqui, que realmente foi uma atitude completamente racista e arbitrária, essa PL, e ela não gostou de ver a panfletagem, chamou a polícia, e a polícia respondeu positivamente ao pedido da deputada e levou a Vanessa presa em flagrante. A Vanessa foi no camburão mesmo, no carro da PM, filmaram a partida dela junto com a PM até a delegacia. Chegando lá, ela foi assistida por advogados do PSOL, ela é militante, ela é filiada ao partido, ela é coordenadora de uma das correntes do PSOL aqui em Florianópolis. E foi uma situação completamente absurda, né? Mais um gesto de autoritarismo. Para quem não lembra, também a gente teve um caso recente de uma sede de um partido que foi invadida por uma operação policial. A gente está tendo muitos casos de violência e opressão das forças de segurança contra militantes e ativistas pelos direitos humanos e pelos direitos de minorias aqui em Santa Catarina. Que absurdo. Olha, só para lembrar, obras do governador Jorginho Melo, tá? O governador Jorginho Melo apareceu na internet com um porrete na mão. A Amanda mostrou isso aqui pra gente outro dia, dizendo que a polícia dele estava preparando uma refrega para militantes do MST que fossem escoltados por forças federais, o que é um absurdo, não existe nada disso, não existe. Mas, enfim, ele não gosta, porque o Jorginho é um fascista, essa palavra cabe muito, não é nem um adjetivo, é um mero qualificador aqui que não tem nem o peso de um adjetivo. Mas ele criou, entre outras coisas, um departamento de imigrações na rodoviária, né, de Florianópolis. Quem foi chega o prefeito lá, de Florianópolis. Foi o prefeito de Florianópolis, ele foi a polícia militar. Enfim, e agora transformou a polícia dele numa espécie de Gestapo, barriga verde. Para quê? Para constranger pessoas que criticam o governo. Esse é o tipo de liberdade de expressão que a extrema-direita brasileira prega. É uma liberdade de expressão que é para destruir sede de poder, é liberdade de expressão. Agora, quando você dá um panfleto super democrático e tranquilo, denunciando uma atitude racista da Assembleia Legislativa, não pode, né? As pessoas não podem. Vem a polícia do Jorginho e leva todo mundo preso. E, assim, a Vanessa já foi solta, Fábio, ela foi solta no final da noite, mas corria o sério risco dela não dormir, dela ter que dormir na penitenciária por conta de uma panfletagem, uma coisa completamente absurda, mas ela foi liberada, né? O delegado entendeu os argumentos dos advogados do PSOL de que realmente não havia motivo algum para uma prisão em flagrante, não existia um crime ali no que ela estava fazendo, mas ainda assim ela passou por esse constrangimento e vai ter que responder, né? Afinal de contas ela foi presa, houve a prisão não foi anulada. E agora a gente também tenta fazer uma conexão aí com a presença da vice-prefeita de Florianópolis, que trabalha junto com o Topázio Neto, esse que estabeleceu o departamento de imigração na cidade. Ela é guarda municipal, ela estava junto da Ana Campanholo, ela foi para a delegacia junto da Ana Campanholo como testemunha contra a panfletagem. E aqui em Florianópolis a gente vai ter
nessa temporada, um projeto de guarda municipal voluntária, em que cidadãos comuns, em que pessoas da sociedade civil vão poder trabalhar como guardas municipais, que também me parece mais uma... Milícia. Sim, é milícia, praticamente é milícia. Exatamente, e o que ficou para mim foi muito essa dúvida, assim, será que a presença da vice-prefeita nesse ato não é também uma liberação para que essa guarda municipal voluntária comece a agir assim, contra quem está panfletando, contra quem está militando pelos direitos humanos e pelos direitos das minorias? Então, a gente vive um momento de acirramento aqui, é muito importante também esse espaço para a gente poder denunciar, para que as pessoas saibam, para que o Brasil saiba que aqui existe uma Constituição paralela nesse estado. A Constituição Federal não está sendo seguida no estado de Santa Catarina. Que horror! Amanda, olha, quero também agradecer, como agradecer ao Lula, a sua presença entre nós aqui no Desperta, alegrou os nossos dias e melhorou muito a nossa pauta, tá? Você está de parabéns por trazer essas coisas absurdas que acontecem aí no Sul para conhecimento da opinião pública do Brasil, tá? Então tenha um ótimo Natal, um ano novo excelente, tá? E muitas pautas. Já vou até antecipar uma aqui, que nós estamos apurando conjuntamente aqui, que é a questão do dinheiro que é gasto pelas prefeituras com a contratação, principalmente de músicos do lixo cultural que se produz no Brasil, tá? Sabe quanto que foi, Amanda? Eu fiz a conta, a soma dos shows de 2024 e 2025 chega a quase R$1 bilhão. 1 bilhão. Dinheiro que as prefeituras jogam no colo de Wesley Safadão, enfim, os sertanejos universitários. É de lascar quando a gente vê, viu? O Wesley Safadão, 58 milhões de reais em 2 anos. Muito mais do que, inclusive, como é que ele chama? O Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. Bateu o Zezé de Camargo. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Isso é uma apuração que fica para o ano que vem, né? Obrigada, querido. Quero deixar um beijo para ti também, para toda a equipe de produção do Desperta e para essa audiência maravilhosa, uma comunidade muito engajada. Eu tenho sido muito abordada aqui em Florianópolis por pessoas que te adoram e que te acompanham sempre no café da manhã. Quero deixar um convite também para vocês lerem a minha coluna de hoje, que tem mais denúncias sobre os absurdos de Santa Catarina por lá. O que você quer antecipar? O que é? Sobre os prefeitos higienistas, os prefeitos que contratam clínicas privadas e enviam pessoas em situação de rua para essas clínicas para fazerem tratamentos de forma completamente compulsória e violenta. É um tratamento que ocorre fora do SUS, em clínicas privadas com contratos milionários em 3 cidades, Florianópolis, Chapecó e Balneário Camboriú. Tá tudo lá na minha coluna, quero deixar o convite para vocês lerem também. Muito obrigado, Amanda. Um beijão para você, boas festas aí, juízo, só o necessário. E ano que vem estamos juntos. Tchau, obrigado por tudo, querido. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, olha, tem novidades aqui, novidades no nosso site e novidades aí na internet a respeito dessa operação aí contra os Sóstenes, tá? Olha só, a PF apreendeu, isso aqui está no Radar Online, coluna da Veja, tá? PF apreendeu mais de R$400 mil em dinheiro vivo com o líder do PL, com o Sóstenes. O que esse pastor estava fazendo com R$400 mil em dinheiro vivo? Será que era a coleta, a féria do dia lá no templo dele? Mas o templo dele é o Congresso Nacional, lá não tem dízimo, não tem oferta, não tem nada disso, né? Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor isso para vocês, porque o Kleber Lourenço está apurando e daqui a pouquinho o Kleber vai nos dar aqui informações sobre isso, embora nós tenhamos aqui mais 7 minutinhos de jornal só. Então deixa eu correr com as notícias aqui para deixar você bem informado sobre o restante do noticiário político, que está muito extenso. Primeira manchete que eu quero mostrar para vocês, no Valor Econômico, a Haddad diz que deixará a Fazenda no mais tardar em fevereiro. Não adiantou o Lula dizer que não quer, ele vai sair, quer atuar na campanha. A matéria do Valor está nos dizendo aqui o seguinte, vou aumentar a letra para você ler junto comigo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta quinta-feira, 18, que deve deixar o comando da equipe econômica no início no próximo ano, no mais tardar em fevereiro, daqui a 1 mês e pouco, né? E já que tem intenção de participar da elaboração da campanha à reeleição do presidente Lula. Voltou a dizer, no entanto, que não quer ser candidato no ano que vem. E o Haddad está cumprindo algo que ele já tinha antecipado lá para trás. Ninguém acreditou nele, que não seria candidato. Mas tá aí, vai atuar na campanha. Tem vaga certa no próximo governo Lula, porque a condução da economia brasileira, a despeito das maldades do Banco Central,
vai muito bem, né? O Brasil tem seguidamente aí alcançado benchmarks ou patamares, né, que a gente pouco conhecia e retorna a ter alguma civilidade, alguma racionalidade econômica, né? Bom, vamos lá. Além disso, ele ressaltou que a melhor época para que a pasta seja assumida é antes do prazo de desincompatibilização, em abril, já que na avaliação dele, decisões importantes precisam ser tomadas já no início do próximo ano. Agora, a informação de hoje do Jamil Chad não vai dar tempo de ler a notícia inteira para você, mas você pode vir aqui no iclnoticias.com.br e ler os detalhes, vale super a pena, porque essa apuração do Jamil, que inclusive antecipou a estreia da coluna dele aqui no ICL, é muito importante para estabelecer o nível de promiscuidade nessas relações entre Bolsonaro e agências de inteligência norte-americanas. A manchete é: aliado de Trump, o governo Bolsonaro monitorou o apoio militar de Putin para Maduro, tá? Vou ler aqui para vocês o lead. Sobre o governo Jair Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, monitorou, mapeou e alertou para o apoio militar que Vladimir Putin estava costurando ao governo de Nicolás Maduro. Num relatório de 2019, o Serviço Secreto Nacional apontava como o Kremlin havia construído uma aliança militar com Caracas. Informação faz parte de documentos da agência e que foram obtidos após uma longa batalha judicial pelo Fiquem Sabendo, que é uma organização sem fins lucrativos, especializada em transparência pública. Ao longo dos próximos dias, o ICL Notícias trará com exclusividade, promete aqui o Jamil, dezenas de informes, relatórios e dados até hoje mantidos como confidenciais pela ABIN. Em 2019, Bolsonaro já havia estabelecido uma guinada na política externa brasileira, alinhando-se ao governo Trump. Naquele momento, Washington e Brasília, nesses dois locais, proliferaram reuniões para definir estratégias de pressão sobre Maduro, inclusive com o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Você se lembra que o Bananinha foi fazer plantão, né, lá na fronteira do Brasil com a Venezuela, esperando a queda do Hugo Chávez e a entronização do Maduro. Outro destaque importante para a gente aqui: o Supremo decidiu que o marco temporal para demarcação das terras indígenas é inconstitucional, tá? Vamos ver aqui mais uma manchete, já eu vou dar para vocês as informações do Kleber, tá? Olha, 2 cofres foram descobertos lá no Palácio da Alvorada a essa altura do campeonato, né? E a Polícia Federal encontrou documentos e agora está querendo interrogar o Bolsonaro para saber do que trata esses documentos e os pertences que foram encontrados lá, tá? No lead da matéria, ela nos informa o seguinte: a Polícia Federal pediu, nesta quinta-feira, 18, ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo, autorização para interrogar o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre documentos e bens que foram encontrados em 2 cofres no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Vou pedir para tirar para a minha página um minutinho, porque eu quero ver aqui a apuração do Kleber, né? Que ele está falando aqui para a gente sobre a história dessa busca e apreensão no Jordi e no Sóstenes, né? Já falei para vocês que foram encontrados ali R$400 mil. Eu não estou encontrando aqui. Kleber, eu vou pedir para você mandar para mim no nosso grupo interno aqui de WhatsApp do Desperta, para eu poder ler aqui as últimas informações, tá bom? Enquanto isso, vou dizer aqui para vocês, olha só, ontem teve a prisão, a busca e apreensão no gabinete do senador Weverton do PDT, né? A coisa ficou bem feia para ele. Ele está sendo apontado como uma espécie de sustentáculo político dessa quadrilha do INSS que andou roubando milhares e milhares de aposentados no Brasil, tá? E a situação do PDT, as imbricações todas, elas chegam ao limite do imponderável, tá? A matéria aqui no ICL diz o seguinte: as investigações da Polícia Federal sobre o esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS levaram ao pedido de prisão preventiva do senador Weverton Rocha. Houve um pedido de prisão, ela só não foi autorizada, tá? Após manifestação contrária do Ministério Público Federal, o ministro André Mendonça autorizou o mandado de busca e apreensão na residência do parlamentar, mas não deixou prender. Na decisão que também autorizava a prisão preventiva de outros suspeitos de envolvimento no esquema, o ministro do Supremo citou trechos das investigações da Polícia Federal que apontam Weverton Rocha como sustentáculo político do esquema liderado por Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS. E, enfim, nessa confusão toda, aparece a figura
da herdeira de um banco, o avô dela era dono de um banco lá na Suíça, a Roberta Luskinger. A Roberta é um personagem interessante, de vez em quando desponta aí no noticiário, mas em situações nem sempre muito favoráveis, né? Ela seria, segundo os investigadores e segundo os detratores do governo, a oposição, o elo que vincula o filho do Lula, o Lulinha, a esquemas com o careca do INSS, porque ali houve o encontro de uma correspondência cifrada sobre ela, se referindo a um amigo que receberia uma pensão de R$300 mil por mês. Ela própria, a Roberta, recebeu R$1,5 milhão do careca do INSS, disse que era para prestar consultoria, e é isso que está sendo investigado agora e que gerou a declaração do Lula que a gente viu no comecinho desta edição, tá bom? Gente, olha, eu ainda vou abusar um pouquinho aqui do meu tempo, porque eu preciso ler para vocês aqui essa história da apuração, tá bom? O Kleber Lourenço mandou aqui para mim agora uma mensagem dizendo o seguinte: olha, as principais informações confirmadas até agora. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira em endereço do Sóstenes e do Carlos Jordim. A investigação apura o suposto desvio de dinheiro público por meio de cotas parlamentares. Sóstenes Cavalcante tinha na casa dele R$400 mil, 400 pilas, hein, em dinheiro lá. Assessores ligados aos dois deputados também são alvos da operação. O foco é esclarecer possíveis fraudes e contratos suspeitos realizados com recursos da cota parlamentar. A operação ocorre em diferentes endereços no Rio, também em Brasília. E lembra aqui o Kleber que o Sóstenes é o líder do PL na Câmara, partido entre 10 escândalos no Brasil, né? E de acordo com as investigações, segundo o Kleber, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para desviar valores do orçamento público e, posteriormente, ocultar esses desvios de verba pública. A suspeita da apuração é de que essa locadora foi criada apenas para emitir notas fiscais fictícias com o objetivo de desviar recursos da Câmara dos Deputados, tá bom? Olha, isso aqui essa imagem dessa dinheirama toda aí, é o dinheiro encontrado com o Sóstenes, tá? O pastor vai dizer que é dinheiro de oferta, né, pastor? Ofertas parlamentares. É o dízimo parlamentar do Sóstenes Cavalcante, o pastor que só trata de política. Gente, é isso aí, terminamos o último dia útil do ano. Eu quero agradecer muito a sua audiência, a gente passou o ano inteiro juntos aqui, eu tirando você da cama todo dia. Outro dia lá na Paulista, na manifestação, encontrei um bocado de gente lá que falou: puxa vida, você é o chato mais presente na minha vida, porque você me tira da cama todo dia. Lamento pelo horário, mas eu gosto muito de informar vocês aqui logo no comecinho do dia, e eu espero que isso continue no ano que vem, que a gente cresça cada vez mais em meios e em audiência. Meios para que a audiência possa ter aquilo que espera da gente. É para isso que a gente está aqui, tá bom? Quero agradecer a você também. Nós temos audiência aí, produção? Se tivermos, vamos botar na tela aí. Olha, isso aqui é a melhor notícia para nós, tá? O Desperta ICL sempre em primeiro lugar na audiência na internet, na frente, muito na frente de todo mundo. Agora nós somos 24.483 pessoas, você é uma delas e eu agradeço o prestígio de ter você na minha audiência, tá bom? Desejo para você um Natal ótimo, tá? Que a sua família consiga, pela primeira vez em muitos anos, conversar à mesa, comendo lá o peru, que você entre em 2026 com o pé direito e a gente se encontra aqui no dia 2 de janeiro de 2026, para ver o que sobrou do país depois do fim de 2025, tá bom? Um abração para você, obrigado e até o ano que vem. Tchau. Um ano intenso e perigoso. Ferro quente. Vamos relembrar tudo na retrospectiva do ICL 2025, que vai ser ao vivo. Agora foi. Um ano de seguidos ataques da extrema-direita. Todos os crimes. A resistência das forças democráticas. Um plano. As análises do nosso time de jornalistas e comentaristas. Para fechar o STF. Retrospectiva ICL 2025. Apresentação Roberta Garcia e William De Luca. Sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 8 da manhã.